Eu estou aqui na sala de espera com ninguém menos que o senador Paulo Paim, né, senador, constituinte, ajudou muitas das nossas conquistas, que hoje garantidas em lei, né, que foram batalhas também de anos e anos, foram garantidas por esse senador que tanto nos honra. A gente vivia falando assim, né, queria ter vários Pains dentro do Congresso. A gente está no momento próximo à eleição, é o momento da gente começar a refletir. Eu já faço esse processo há algum tempo, então minhas escolhas são dentro desse leque de lideranças negras, parlamentares negros, que tem grande importância para contribuir também para as minhas pautas, e não tem nada a ver isso com identitarismo, tem a ver com luta. Vou embarcar aqui com o senador. Senador Paulo Paim, muito obrigada por ter nos atendido nessa data tão importante, tão marcante para todos nós, importante do ponto de vista político, da formação da consciência, né? Muita gente fala assim, mas por que consciência negra? É separar negros e brancos? Não precisa, tem que fazer o dia da consciência branca. Enfim, esse debate que o senhor já deve ter escutado, repetido. Hoje eu vi o senhor numa sessão falando sobre cotas. A gente ainda tem muito a conscientizar, né? Por isso é importante essa data. Boa tarde, senador. Boa tarde, Daiane Santos. Uma satisfação enorme estar aqui com você e falar de um tema que é muito, muito, muito importante, né? Não só para negros e negras, mas para brancos, para indígenas, para todos os setores da sociedade, né? Que se a gente diminuir e oxalá conseguir eliminar o racismo, o preconceito, a discriminação contra negro, contra indígena, contra as mulheres, que também tem. Nós somos o país do maior feminicídio, né? Que é o assassinato de mulheres, né? Nós temos discriminações contra idosos, contra pessoas com deficiência. Nós temos que eliminar tudo isso, né? Não pode um país como o nosso, que tem um potencial enorme, seja, como é que eu diria, sufocado com esse tema do racismo e do preconceito. Por isso que quando a gente fala que gostaríamos muito, eu vou dizer que o projeto foi do senador Randolph, eu fui o relator, e eu aprovei aqui no Senado que o dia 20 de novembro devia ser em homenagem a Zumbi, como nos Estados Unidos foi de homenagem a Martin Luther King, aqui no Brasil fosse feriado nacional. Quando a gente fala em feriado, todo mundo pensa já feriado é porque quer ficar em casa. Não é isto. Nós estamos falando que 20 de novembro, homenagem a Zumbi, que deu a vida, foi esquartejado para combater a escravidão, o preconceito contra o nosso povo, seria um dia de reflexão contra todo tipo de racismo, contra todo tipo de preconceito, todo tipo de ódio e violência em relação, eu diria, à humanidade e até dos animais, né? Eu sou um defensor também dos animais e tenho trabalho nesse sentido, né? Como é que pode um país como o nosso, uma potência como essa, nós estarmos discriminando o homem ou a mulher, enfim, pela cor da pele, e como alguém já disse, eu repito, né? Até antes da política de cota, por exemplo, nós tínhamos um verdadeiro apartheid nas universidades. E, se eu não me engano, foi o ministro Silvio que fez essa fala na atividade lá, que eu estava lá, que eu fui o relator da política de cota, Dandara foi a relatora na Câmara, Maria do Rosário foi a autora, e ele disse, quando não tinha política de cota, você pode olhar para as universidades públicas e particulares, era um verdadeiro apartheid. Eram raras exceções de negros e negras. Depois que criamos a política de cota, eu fui relator lá atrás, há 11 anos atrás, por iniciativa também, a parceria com o governo Lula, nós saímos de 6% de negros e negras nas universidades públicas e somos hoje mais de 40%. E vamos continuar avançando. Então, 20 de novembro é um pouco disso, falar dessa dívida histórica que o Brasil tem com o povo negro, com os quilombolas, com os indígenas, como eu dizia aqui antes. Então, é um trabalho permanente, né? Nós aprovamos muito as matérias desses últimos 2, 3 anos aqui no Senado, foram para a Câmara, algumas voltaram para cá,
nem a injúria racial. Enfim, conseguimos aprovar a redação final e o presidente Lula sancionou política de cotas, que eu já falei rapidamente, aprovamos, o presidente Lula sancionou o combate ao preconceito religioso, aprovamos, inclusive o Vicentinho foi o autor, eu fui o relator no Senado, aprovamos, o presidente Lula sancionou. E como eu dizia hoje pela manhã, nessa longa caminhada, fizemos muito, mas temos muito ainda por fazer. Política é igual homem e mulher, na mesma atividade. Sabe que a mulher negra era a mais sacrificada, porque a mulher negra ganhava, em média, 60% que ganhava a mulher branca, e ganhava 40% que ganhava o homem branco. Agora, não. Mulher negra, mulher branca, na mesma atividade, terá que ganhar o mesmo salário. Seja homem, seja mulher, e não é a cor da pele que vai definir. Então, alguns avanços tivemos, claro que fizemos, mas precisamos muito mais. Eu, por exemplo, eu sou autor da abordagem policial que não pode continuar como está. É como alguém já disse, eu repito. Você vai dizer que a abordagem policial numa comunidade, a gente falava favela, mas agora se usa o termo comunidade, pobre e no Leblon não é totalmente diferente, né? E principalmente se o cidadão for negro. Tem um dado que todos conhecem, que de cada 10 jovens assassinados nesse país, 8 são negros. Então tem que mudar a abordagem policial, é um debate praticamente planetário, mundial, internacional. Você não pode agora ter uma abordagem no cidadão de uma forma que é negro e está com roupa simples, e a abordagem totalmente diferente num cidadão branco e tiver, como eu estou casualmente aqui, de terno e gravata. Então, esse é o debate que nós temos que fazer, e porque esse dia é tão importante, oxalá a gente torne ele feriado nacional, como existe em outros países. É uma luta de longa data. Vou ler aqui alguns comentários, muita gente saudando a sua participação. A Marte Souza diz aqui para mim: você não tem cara preta, como você disse. Isso também é um da falta do letramento racial, né, senador? Claro, porque As pessoas não muitos... têm essa compreensão. O Abdias do Nascimento, que o senhor citou na sessão de hoje, por vezes, certamente, o senhor deve citar o Abdias do Nascimento, que é uma referência para essa questão do entendimento, né, do cidadão negro. Falta um pouco dessa compreensão do que é ser negro, né, senador? Exatamente. Infelizmente, agora até avançou, mais pessoas no Brasil começaram a se assumir como negros, na verdade. Olha, eu sou negro e assim me assumo e com muito orgulho. Minha família toda é de negros e negras, e não comecei agora, passei a dizer que sou negro agora. Eu fui deputado federal constituinte. Vamos viajar no tempo aqui, 35 que ela foi promulgada. Mas se pegar os 2 anos que trabalhamos constituinte, você vai então para 37 anos atrás. E a bancada negra, já naquele período, era a nossa querida, inesquecível líder, Benedita da Silva, é um ícone, para mim, a Benedita é mundial, né? Era o Edmilson Valentim, o K.O., que infelizmente faleceu. Era nós 4, a bancada negra, e fizemos muita coisa, claro, na Constituinte, mas com apoio de líderes como Lula, como Olívio Dutra, né? Enfim, tinha figuras que nos ajudaram nessa parceria, né? Na visão de uma frente democrática, solidária e libertária, que eu digo que, sempre repito isso, né? Que a educação liberta, por isso nós, negros e negras, lutamos tanto para termos a política de cota que eu falava antes. Porque se o cara é pardo ou é um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro, ele vai se classificar como ele bem entender. Eu me classifico como negro e tenho muito orgulho da origem da minha família. Eu contei até na revista Folha de São Paulo que quando eu vinha da sala de aula, às vezes para casa, menino, ali nos 6, 7, 8 anos, e eu dizia para a mamãe, por que ele me chama lá de negro, vagabundo, sujo, as expressões que usavam na época, né?
Você não dá bola, é porque eles têm ciúme de você, porque você é filho de reis. Nós vemos de famílias que eram reis na África. Daí nos sequestraram lá, trouxeram nossos antepassados para cá. Então, a tua descendência é de um rei. Pensa isso, guri. Então, eles estão com inveja de você. E aquilo, claro, eu chegava na aula cheio de... achando que estava empoderado já. Vocês tinham inveja da minha cor, da minha história, dos guerreiros e guerreiras que lutaram durante toda a vida. E, claro, no tempo fui ver, né, que se jogavam no mar e queriam voltar nadando para a sua terra e eram muito, quase metade morreram e foram mortos por tubarões. Então, isso tudo mostra que cada um tem que assumir a sua... Eu não tenho problema nenhum do casal, sou branco, sou italiano, sou alemão, sou japonês, sou indígena. Eu sou Paulo Paim, brasileiro e negro. A consciência negra, né? A sua mãe já tinha essa consciência negra, né? Exatamente. Mas essa é a caminhada de todos nós. Todos, é um trajeto, cada um percorre às vezes de formas distintas, né? Essa semana eu vi uma matéria de uma mãe que estava num processo do seu filho, que foi preso pela polícia injustamente, e ela disse na entrevista, ela disse que percebeu que ela era negra no momento que prenderam o filho dela, por conta de toda a forma que aconteceu a prisão, dos abusos, e também da forma que os policiais trataram o filho. E aí ela diz, eu tomei consciência de que eu era negra ali. Eu não achava que na minha certidão só estava parda, eu achava que eu era branca. E ali eu tive a consciência. E às vezes esse sentido, essa formação só se dá nesses momentos horrorosos, né? O senador tem aqui... Do mundo real, né? Do mundo real. Real, exatamente. Não tenha nenhuma dúvida. Hoje mesmo, quando eu entro em qualquer local, digamos, que me reconhecem, esse é o senador Paulo Paim. Muda totalmente a forma de me atender e de me tratar. Agora, se eu entrasse lá, até contei esse dia, como um filho meu entrou, vestido normalmente, um gurizão, né? Entrou num shopping, chamaram a segurança, se não fosse o meu genro intervir, o guri ia ser preso. Ele estava lá olhando o tênis para comprar, mas estava com roupa simples, gurizão, né? Calça de brim, sandália, uma camisa jogada. Então, é isso, eles classificam as pessoas pela cor da pele e pela roupa, né? Que é um absurdo. Ninguém pode ser julgado pela cor da pele ou pela roupa que veste, e sim pelas suas ações, sua conduta. Aí tudo bem, vamos ver. Se cometeu algum delito, vai responder, né? Mas é isso. Infelizmente, no Brasil, como é que alguém diz? A pobreza tem cor, é preta, né? E como eu disse hoje pela manhã, é uma frase antiga, que eu vi lá atrás, meu pai já dizia, olha, saia sempre com o documento, cabeça... Uma coisa que ele me dizia, eu me lembrei agora, viu? Cabeça erguida, não baixa a cabeça para ninguém. Olhe sempre para o horizonte para saber onde é que você quer chegar, mas não esqueça. Infelizmente, nessa sociedade, negro, parado, já é considerado dúvida se é ou não um marginal. Correndo já está condenado. Se ele estiver correndo, já é condenado. Então, todo cuidado é pouco. É isso. Somos pele-alvo, né? Como disse a pesquisa. Isso, pele-alvo, como diz essa pesquisa divulgada agora. A bala não erra quando o cidadão é preto. O blog Cadu Amaral diz aqui, Paim, grande referência da política. Lúcia Simões diz aqui, Daiane, aqui na Bahia não é feriado. As escolas estaduais, minha experiência, né, utilizam também esse dia para a realização de eventos importantes sobre o tema. Importante que ainda, nas cidades que ainda não tem o feriado, aqui em São Paulo, por exemplo, é feriado, tem a manifestação do Dia da Consciência Negra, ganha repercussão midiática, as escolas fazem atividades, enfim, toda a cidade se movimenta, por isso a importância dessa data, né? Não ser uma data comercial, e sim de luta, marca a luta do povo negro brasileiro. O senhor falou da Benedita e citou o presidente Lula, vou colocar um trechinho da cerimônia de hoje,
promovida pelo Ministério da Igualdade Só Racial. não fui lá porque eu estava na audiência pública. Estava na sessão que eu quero falar sobre a Constituição antirracista, mas vou colocar aqui um trechinho da fala do presidente Lula, ao lado de ninguém menos que Benedita. Tudo isso que nós assinamos agora é como se a gente estivesse plantando uma árvore. Essa árvore, para dar certo, ela tem que ser semeada. Tem que colocar água. Tem que ter sol. Precisa ter adubo. E você sabe que o adubo para uma política pública funcionar são vocês. Então é muito importante. Eu estava cobrando do INCRA ali uma coisa que me incomoda. Porque em 2005 eu legalizei um território quilombola em Contagem, Minas Gerais. Passado 13 anos, eu votei no quilombo e ainda não tinha sido dada a escritura definitiva para o quilombo. Então essas coisas às vezes demoram. Às vezes tem empecilho, às vezes tem vírgulas a mais, vírgulas a menos, às vezes tem muita burocracia. Então é o seguinte, essas coisas que nós assinamos aqui, para elas andarem, vocês não podem deixar de cobrar o funcionamento das coisas. Porque senão daqui a pouco alguém me encontra na rua e falou: presidente, eu estou assinando o decreto, não sei das contas lá, não aconteceu nada, presidente. E pode ser verdade. Então, por favor, o que nós fizemos aqui hoje é o pagamento de uma dívida histórica que a supremacia branca construiu nesse país desde que esse país foi descoberto, e que nós queremos apenas recompor aquilo que é a realidade de uma sociedade democrática. É isso, uma reparação, né, senadora? Perfeito. Esse ponto eu acho que é fundamental para entender o trajeto, né, da história do Brasil, que o Brasil precisa se reencontrar com ela e se corrigir, né? Um povo muito justo e muito... O Lula é muito feliz toda vez que fala, né? Ele tem uma consciência que cada dia é aprimorada, me dá a impressão. Essa questão quilombola é um povo que nem cigano, considerado invisível, que considera os ciganos invisíveis e os quilombolas também. Os ciganos, inclusive, ao mesmo tempo que eu apresentei e aprovamos a Estatuto de Igualdade Racial, que foi fruto de uma ida, eu, a Benedita, o Caó e o Edmilson, à África do Sul, para exigir a libertação do Mandela, eu recebi da Winnie Mandela a Carta da Liberdade do povo sul-africano e depois aqui no Brasil construímos, então, o Estatuto de Igualdade Racial, que hoje é o farol das nossas políticas públicas. E tem uma frase do Lula, que eu vou dizer agora, no dia que ele sancionou, foi lá no Itamaraty. Ele diz: olha, eu sei que tem alguns que não concordam exatamente com essa proposta, como defendeu o Paim, a Benedita e tantos outros. Mas se vocês não quiserem que eu sancione agora, daqui a 100 anos vocês vão estar chorando que cometeram um erro histórico. E ele sancionou e foi muito aplaudido, né? Cigano também, nós apresentamos o Estatuto dos Ciganos, que é um povo considerado invisível, e ele está na Câmara dos Deputados, pronto para ser votado e vai para a sanção, espero eu, do presidente. Mas eu quero falar agora dos quilombolas, né? Que o presidente Lula assinou uma série de decretos hoje, que também era considerado um povo invisível antes do presidente Lula chegar ao poder. Quando nós chegamos lá atrás, começamos, então, além de demarcar a terra dos povos indígenas, também dos quilombolas. Como o presidente disse, ele volta lá 3 anos e não foi entregado o título ainda para os quilombolas. Vou te dar um exemplo. Nós tínhamos nesse país de orçamento secreto. O presidente Lula acabou com isso. Acabou com isso, então as verbas para o orçamento das emendas dos parlamentares foi alavancada. Então eu resolvi, das minhas, por exemplo, eu dar 500 mil para cada comunidade quilombola do meu estado. Estava em torno lá de umas 70 e poucas cidades. Aí mandei os 500 mil para cada cidade. Peguei na Fundação Palmares, cidades onde tinha
quilombola. E quando o dinheiro foi para lá, os prefeitos diziam o seguinte, muitos prefeitos, muitos, não todos, né? Quero dar um exemplo positivo do Jairo de Canoas, que disse, não, aqui tem 2 comunidades, aqui vai ser bem aplicado, pode ter certeza. Tinha prefeito que dizia que lá não tem cidade quilombola. Daí eu pegava os dados da Fundação Paulo, mas prefeito, aqui, ó, tem comunidade quilombola sim. Ah, tá, então tem, então tá, nós vamos ver como é que vamos aplicar esse dinheiro lá. E assim, infelizmente, se não tiver a união, como está fazendo o presidente, numa hora dessa, respaldando o povo quilombola, tem gente quilombola nesse país que não tem água para tomar, não tem banheiro. Estou te falando com conhecimento de causa. E se me incomodar, eu digo o local, a cidade e a hora que eu tive lá. Então, quando a gente manda algum tipo de contribuição, que não é contribuição minha, não, é contribuição que a União está mandando, né? Nós temos as emendas individuais que vêm de orçamento e a tua obrigação é mandar para os mais precisos, como eu mando todo ano para as prefeituras do menor IDH lá do meu Rio Grande. Pego sempre 50, 60 do menor IDH. Agora, nesse momento de tanta chuva, eu estou aportando, dentro do possível, nosso governo tem ajudado muito para que as emendas sejam destinadas, em maior parte, para as cidades que ficaram debaixo d'água. Só para te dar um exemplo, Mussum, uma cidade que eu conheço, foi há poucos, mais de um mês, em torno de um mês, né? A cidade mais atingida foi debaixo d'água. E agora, de novo, está debaixo d'água, com águas dessa semana. É uma triste realidade, e nós temos que pensar sempre nos mais vulneráveis, mesmo quando há grandes catástrofes do clima como essa, os que mais têm condição, os mais ricos, têm como se organizar, se manter, né? Se instalar novamente, e os pobres, que já tinham muito pouco, e se perde o pouco que eles têm. Então, esse é um momento de fraternidade, de solidariedade, de grandeza e de políticas humanitárias, né? E por isso que a gente faz um pedido sempre muito carinhoso, respeitoso, mas firme, para que se ajude nesse país os que mais precisam. Sempre. Senador, muitas mensagens aqui, tem muito superchat. A Sônia Barbosa diz aqui: Paulo Paim, Bené, Vicentinho, Adão Preto, Caó, Edson Santos e outros políticos pretos foram e são nossas referências na política. Essa referência, certamente o senador não carrega isso como um peso, mas como uma responsabilidade, e ele faz do seu mandato esse exemplo. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco desse longo período de gestão, de que o povo confiou, dando os mandatos consecutivos ao senhor, e o senhor sempre pautou muito, na sua trajetória política, além das questões sociais, políticas, a questão racial. Hoje, muitas vezes, quando a gente vai abordar esses assuntos, até aqui mesmo no 247, às vezes a gente puxa uma live com um tema mais fechado, aí a audiência fica mais baixa, as pessoas têm uma tendência, por todas as razões que a gente sabe desse racismo estrutural, de achar que esse tema, de novo, vai falar sobre isso. No Senado tem isso, lá veio o Paim de novo falar sobre esse assunto. A gente sabe que o senhor é uma referência para todos, né? Mas você já sentiu essa mudança também ao longo desse tempo, em debater essa questão racial? Hoje em dia está mais aberto, as pessoas estão mais conscientes, mas ao mesmo tempo há essa situação de falar, de novo, lá vem o Paim, ele vai falar sobre isso. Olha, deixa eu te falar, vou dar um exemplo. Havia uma época em que falavam que eu era o homem de uma tecla só, que eu defendia muito o salário mínimo. Porque era referência para os pobres, é da onde eu vim. Eu não posso esquecer da onde eu vim, né? Então, quando eu cheguei no parlamento, o salário mínimo valia $60. Depois, no governo de Fernando Henrique, conseguimos chegar a $100. E no governo Lula, com a política de inflação mais PIB, chegamos a $350. Daí estabilizou. E todo ano tinha essa correção automática, a inflação mais PIB, uma construção coletiva de todos nós, negros, brancos comprometidos, as centrais e o nosso governo. E deu certo. Infelizmente, o governo que agora saiu, há um ano atrás praticamente, né, ele revogou a política de valorização do salário mínimo de inflação mais PIB. Aí caiu de novo. Agora, com o presidente Lula, está recuperado outra vez. Eu estou falando isso para mostrar que
na política, primeiro, eu aprendi a defender causas e não coisas, causas que interessam ao povo brasileiro, né? E combater o racismo, o preconceito, é uma missão de vida nossa, de qualquer um que está agora aqui assistindo, tem que ter essa consciência, seja ele branco, indígena, seja negro. Como é que nós podemos admitir que nesse país homens e mulheres viviam sob a escravidão total, sendo tratados como animais? Mesmo quando veio a tal Lei Áurea, foi nos dado o quê? O direito de ficar só desempregado e nada. Não foi dado ferramenta, não foi dado direito a estudar, não foi dado o direito ao trabalho, e nós tivemos que fazer pela vida o nosso povo. Então, o massacre contra o povo negro foi cruel, foi terrível, né? Foi um filme de terror. É só lembrar como os negros eram açoitados, travados, tratados, né, nos pegolinhos e por aí vai. Mas nós fomos caminhando, avançando, e agora estamos num patamar, eu diria, muito melhor aquele tempo que passou. Mas, como a gente fala, nós vemos de outros tempos, nunca esquecendo de onde viemos e por que entendemos que aqui eu fecho esse raciocínio, que eu gosto muito da frase, aquela do Martin Luther King, né? Que ele disse que o sonho dele, e por isso ele trabalhava, e por isso ele foi assassinado, ele nunca baixou a bandeira, ele dizia que o sonho dele era ver negros, brancos, indígenas, homens, mulheres, pessoas das suas opções legítimas, eu aqui coloco agora LGBTQI+, também, sentados na mesma mesa e comendo do mesmo pão. Esse era o sonho dele, né? Teve um discurso que ele falou muito dessa forma, e por defender tudo isso, mataram ele, porque aqueles que exploravam o povo negro não aceitavam. Veja, no Brasil hoje, nós temos ainda, em todos os estados, pessoas que vivem sob o regime da escravidão. É trabalho escravo mesmo. Inclusive no meu estado, recentemente, e como outros estados se descobriu, que esse é um fato real. Então, enquanto nós não combater a escravidão, né, do verdadeiro massacre do homem pelo homem, e aí, nesse caso, estamos falando da cor da pele, nós vamos ver de que esses todos estão sob o trabalho de escravidão, de cada 100, 80 são negros. Nós vamos ver, como eu dizia antes, de cada 10 jovens assassinados, 8 são negros. Nós vamos ver os menores salários, o serviço mais bruto, em qualquer empresa que tu analisar no país, pode ter raras exceções, mas a maioria, os menores salários são negros. Nos postos de chefia, vocês vão ver que a minoria são negros. Então, nós estamos trabalhando nesta visão humanitária. Nós queremos um país onde todos tenham direitos e deveres iguais, mas tem que ser tratado da mesma forma. Não é justo. Olha, esse dia eu recebi aqui, eu achei até interessante, uma empresa que eles fizeram questão, eu vi o orgulho no olhar deles, estiveram aqui, era uma grande empresa, não posso citar o nome, e ela veio aqui e disse para mim, pai, nós estamos adotando esse sistema lá e está dando certo. Está vendo esse jovem aqui? Agora ele é diretor lá. E o jovem fez aqui para mim uma fala brilhante, que eu fiquei empolgado com ele. De porcaria, se eu não for candidato ao Senado, tu vai ser senador, tu vai ser o nosso senador negro. Ele riu, brincou, disse que tu viu que ele estava de bem com a vida. Então, o próprio empresariado está entendendo isso. Se 54% da população são negros e negras, é um potencial consumidor enorme. E eu sempre digo a todos, sejam brancos, sejam negros, seja pessoa com deficiência. Por exemplo, no meu gabinete eu tenho 2 pessoas com deficiência. Os 2 são deficientes visual. Estão comigo há mais de 20 anos. E hoje são profissionais aqui da maior qualidade. Então, as pessoas precisam de oportunidade. Seja negro, seja branco, seja indígena, seja pessoa com deficiência, seja homem, seja mulher, seja LGBT. Dê espaço, dê oportunidade, que cada um vai mostrar toda a sua capacidade para o bem de todos. É isso que nós defendemos. Então, se vim aqui e defender isso errado, me desculpe. Estamos todos errados. Eu vou continuar errando.
Senador, para fechar aqui, não posso deixar de ouvi-lo sobre essa eleição na Argentina, né? A gente ficou aqui acompanhando com uma sensação, até comentei isso um pouco antes da gente entrar, uma sensação de déjà vu, assim, né? Porque parecia que a gente estava vivendo 2018, todo aquele processo eleitoral. Como é que o senhor vê essa ascensão da extrema-direita na América Latina? O senhor vai preocupar? Como é que o senhor analisa? Olha, todas as pesquisas, eu acompanhei a disputa eleitoral na Argentina. Todas as pesquisas davam ou empate, ou quem ganhasse ganharia pelo 1, 2%. E, para surpresa nossa, ele fez 55%, o presidente eleito fez 55% dos votos, né? Que deu uma diferença de 11% em relação ao número de votos que fez o candidato que tinha a simpatia, digamos, da centro-esquerda. E todos os estudos que eu vi de lá para cá, fiquei acompanhando dia e noite, mostra que se criou uma indiferença. Que o povo argentino sempre foi um povo considerado politizado, né? Que tinha consciência da importância de ter um governo efetivamente comprometido com o povo. O que a gente viu agora é como a economia repercutiu muito forte lá. Estava com uma inflação, se eu não me engano, não é menos que 100, mas eu vou mais ou menos dizer o que estou pensando, em torno de 140% de inflação. E isso fez com que o candidato, que era ligado a essa área da fazenda, da economia, da situação, foi onde ele mais perdeu. Então, o desemprego e a inflação alta foi fundamental para essa vitória do considerado, chamado lá, Javier Milei, né? Javier Milei. Exatamente. Ele foi, em relação ao Sérgio Massa, ele fez 11% a mais. Ninguém esperava isso. Ninguém esperava. Eu vi todos os analistas conversando, podia até ganhar, um ou outro, uma diferença. Aí foram ver que era principalmente jovens e desempregados. Eu diria, nós temos que entender que ou a gente encanta as pessoas, né? Você mostra para ela que é possível, sim, nós temos um país melhor para todos, senão ela olha aquela situação e diz, bom, pior que está, quero ver ficar. Uma inflação nesse patamar, com tanta gente desempregada. É esse povo que acabou votando mais no candidato ali, que ele fez uma aliança da direita com o pessoal do centro, inclusive representantes do governo da Argentina, que tinham um viés mais do centro para a esquerda. Por isso que é preciso ter claro isso. Mas há muito tempo atrás eu ouvi isso. Se a esquerda não entender que para ganhar uma eleição ela tem que buscar o centro, ela nunca vai ganhar a eleição. Porque o centro é meio que como é que chama? Quem acaba decidindo da balança ali, né? Da balança, né? Eu estou aqui querendo imitar uma balança, né? Então, ali os dois pesos. Para onde o centro deslocar, acaba dando um peso maior. E foi o que aconteceu na Argentina, e o desencanto da juventude e também da grande massa de desempregados, e um impacto negativo da economia que repercutiu, enfim. Eu vou dar minha opinião, né? Eu acho que a Argentina entrou numa aventura, né, que perigosíssima, ao optar por um caminho como esse. Mas, como disse o presidente Lula, a democracia é que decidiu assim. E se a democracia assim decidiu, nós vamos respeitar, como sempre respeitamos, o resultado eleitoral, e vamos torcer que a Argentina acerte o seu caminho, né? Que, como diz o poeta, o caminho a gente faz caminhando, né? E que a Argentina faça um caminho caminhando que atenda ao interesse do povo, porque isso é bom para todos. Nós todos sabemos que tem uma certa, não digam que não tem, porque tem uma certa repercussão na América Latina, principalmente esta resposta da Argentina, que nos obriga cada vez mais a trabalhar mais e mais e mais
numa visão de melhorar a qualidade de vida do nosso povo, da nossa gente, não só o Brasil, né? Eu estou numa visão planetária, mas olhando nesse momento para a América Latina. Senador Paulo Paim, que bom conversar com o senhor, é sempre um oxigênio aqui para a gente. Agradeço muito a sua disponibilidade sempre aqui com 247, desejo boa luta, estamos juntos, viva Zumbi. Muito obrigada, viu? Viva Zumbi, viva Dandara, né? Porque se não Viva falar Dandara. de uma mulher e de um homem, sempre alguém, pô, Claro. vamos falar de nenhuma mulher. Então, Daiane, viva Daiane, viva Zumbi, Daiane. viva Paulo Dandara. Paim. Obrigada, senador, um abraço. Boa luta.